Olá, amigos! Sejam bem-vindos a essa nossa série especial sobre a evangelização de espíritos. Nós vamos conversar no decorrer dos programas sobre essa metodologia trazida pelo nosso caríssimo professor Eurípides Barçanufo, que tem nos auxiliado a compreender o ser espiritual que nós somos, para que nós possamos aplicar o nosso conhecimento e evoluir de forma consciente. De forma consciente, nós vamos traçando o nosso roteiro de evolução, o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento. Sejam bem-vindos. Então, a evangelização de espíritos é um método desenvolvido pela pedagogia do amor, apresentado por Eurípides Barçanufo. Ela desperta a consciência, estimulando a vivenciar o conteúdo da doutrina espírita em sua vida. Mostra de forma reflexiva o ser espiritual que somos, estimulando-nos a viver como espíritos. Então, como nós dizíamos, essa metodologia, ela veio trazida por Eurípides Barçanufo, mas essa pedagogia do amor, ela foi apresentada por Jesus. Jesus nos trazia essa pedagogia do amor para que ele pudesse, trazendo esse novo método, despertar em cada um que ele tocava essa vontade de melhorar, de transformar, de ser diferente. Então, Jesus nos brindou com isso. E ao longo do tempo, nós fomos, então, esquecendo tudo isso. E Eurípides nos traz, então, nos resgata essa pedagogia para que nós possamos ampliar a nossa forma de ver a vida como espírito que somos, espíritos imortais. Então, essa metodologia, ela nos faz isso, desperta a nossa consciência para que nós possamos viver não mais como matéria. Porque durante muitos séculos e milênios, nós vivemos como corpos materiais. Então nós lutamos, nós trabalhamos, nós sofremos quando nós não conquistamos coisas materiais que são perecíveis e que ficarão na terra e nos esquecemos de lutar pelas conquistas eternas do ser. Então nós procuramos muitas vezes a felicidade, nós buscamos fora. Quando eu tiver um carro assim, uma casa assim, um título tal, essa faculdade, esse pós-doutorado, e nós vamos sempre mandando para fora. Quando na realidade nós só vamos ser felizes quando nós buscarmos dentro de nós todos esses atributos divinos que Deus nos deu, para que nós possamos desenvolvê-los, melhorá-los, buscando harmonia interior, buscando dentro de nós tudo o que nós precisamos para alcançar essa tão sonhada felicidade. Tudo está em nós, todas essas potências estão em nós. Nós precisamos aprender a despertá-las, Então precisamos, com esse método, aprender a despertar tudo que nós já temos, mas que está ainda adormecido. Objetivos. Quais são os objetivos da evangelização de espíritos? Então, é educar o espírito com a finalidade de modificar os pensamentos, que é a base evolutiva do espírito, transformando sentimentos, energias que provêm do pensamento e são responsáveis pela manutenção de toda a estrutura perispiritual. Os objetivos, então, da evangelização é a educação integral do ser, a educação do espírito. Quem é o espírito? Espíritos são só espíritos desencarnados? Todos nós somos espíritos encarnados ou desencarnados. Nós aqui encarnados no momento somos espíritos. Estamos na matéria para cumprir com o nosso papel, com a nossa função, para que nós possamos nos aperfeiçoar, aprender, nos melhorar e depois voltaremos para a verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. Então aqui na Terra nós estamos tendo a oportunidade, a reencarnação é uma oportunidade bendita de reeducação. E essa metodologia ela visa isso, reeducar o ser, visa educar o pensamento do espírito, porque nós precisamos aprender a melhorar esse nosso pensamento. Nós temos pensamentos soltos, sem ritmo, sem foco, pensamos mil coisas ao mesmo tempo. Então nós precisamos aprender a educar esse pensamento, porque como nós vimos, é a base do edifício da minha evolução. O alicerce da minha evolução é construído em cima do meu pensamento. O pensamento é criador, ele tem forma, ele tem cor, ele tem vida. Tudo o que eu estou plasmando, eu vou ter que viver. Então eu preciso aprender a educar esse pensamento, porque um pensamento educado no bem, no amor, o pensamento reto, ele vai proporcionar em nós uma transformação, uma modificação de sentimentos. E os sentimentos, os nossos sentimentos, eles refletem no perispírito, no nosso corpo perispiritual. Como Paulo de Tarso dizia, na sua epístola,
O nosso corpo espiritual é o nosso perispírito, que é o modelo organizador biológico do ser. É o nosso molde, a forminha do bolo, né? A forminha do nosso corpo físico é o perispírito. Então, nele está, no nosso perispírito está impresso as nossas memórias, por exemplo, as memórias milenares que nós trazemos. Todos os nossos sentimentos doentes que nós precisamos corrigir, que nós precisamos melhorar, as chagas que nós trazemos no perispírito, está tudo em nós, né? O registro histórico do nosso ser. De acordo com os nossos sentimentos, nós saberemos como estaremos na nossa forma, a nossa faixa evolutiva. Né? Se eu tenho pensamentos de muita raiva, de muito egoísmo, de rancor, de vingança, eu tenho um perispírito denso, com chagas, precisando de transformação, de melhora. Para que eu possa evoluir, eu preciso então melhorar os meus sentimentos. Eu preciso elevar esses sentimentos, angariar virtudes, fazer a minha transformação moral. Isso passa pela necessidade da educação do nosso pensamento. Então é muito importante entender esse atributo, essa potência da alma, essa potência do espírito, porque a partir disso nós vamos construir, né, um edifício da nossa evolução de forma muito mais grandiosa, muito mais luminosa, que está nas nossas mãos, ao nosso alcance. Né? Nós precisamos parar de colocar a nossa evolução, a nossa vida, nas mãos de outras pessoas, porque nós não podemos continuar com uma postura de vítima perante a vida, porque na verdade nós somos os atores principais. Está nas nossas mãos, a felicidade está nas nossas mãos. Nós temos o amparo da espiritualidade, Deus nos ampara o tempo todo, mas a maioria das vezes nós nos abandonamos. Então é hora de despertar, de acordar. A nova era nos pede então essa nova postura, uma postura mais ativa, de educar o pensamento. Com esse método, torna-se possível buscar recursos que alimentarão o pensamento com novas esperanças. Desse modo, o espírito passa a redirecionar melhor a sua forma de pensar, o que lhe dará sustentação para desempenhar as tarefas programadas. Todos nós, antes de reencarnarmos, então nós fazemos uma programação, né? Um planejamento reencarnatório, que nós vamos saber com quais serão as pessoas da nossa convivência, o local em que nós vamos reencarnar, que nós vamos nascer, as necessidades que nós temos em nós de modificação. Fazemos ali um planejamento. Então nós temos um programa traçado para que nós possamos elevar, né? Para que nós possamos nos aperfeiçoar. E nós precisamos então do alimento, porque quando nós chegamos aqui na Terra tudo fica difícil, né? Tudo fica pesado, aí nós reclamamos, porque do lado de lá nós temos uma lucidez maior, fazemos o planejamento, porque nós preciso melhorar determinado ponto, preciso sanear determinados relacionamentos. E aqui nós viemos então, e aqueles relacionamentos difíceis, muitas vezes dentro do lar, né? Aqueles instrumentos do nosso aperfeiçoamento, e nós acabamos reclamando. Nós precisamos então despertar para isso, para a importância que nós temos nessa reencarnação, a oportunidade de elevação e de melhora, e de corrigir, de sanear, e de construir um futuro melhor. Mas para isso nós precisamos do alimento. Assim como o nosso corpo material precisa do alimento material. Nós, como espíritos imortais, com as nossas necessidades intrínsecas, né, que nós trazemos, nós precisamos de um alimento. Nos alimentar espiritualmente. E essa metodologia ela nos proporciona isso. Nós vamos alimentar de energias o nosso pensamento para que esse pensamento possa ser progressivo, nos encher de esperanças, nos encher daquele combustível espiritual que nós precisamos para seguir nesse esforço diário da nossa transformação moral. Todos os dias um pouco melhor, melhor hoje do que ontem. Então esse esforço, ele pede essa alimentação espiritual. E esse método vai nos auxiliar a isso, para que nós possamos nos encher de esperança, nos encher do conhecimento, aplicar esse conhecimento e ir gradativamente nos melhorando, um pouco a cada dia. O perispírito é o corpo mediador entre espírito e corpo físico, trazendo uma condensação energética dependendo das experiências nele imantadas e arquivadas. É o molde diretor de nossa organização física. Tudo que o espírito sente é nele refletido. Então, o perispírito, esse corpo espiritual, né, que nós já falamos um pouquinho, ele é o intermediário entre
corpo físico, né, a matéria, e o espírito. É o nosso corpo perispiritual, aquele que nós levamos quando deixamos aqui a matéria. Todos nós desencarnamos um dia e levamos conosco para a pátria espiritual o corpo espiritual. E nele ficará impresso, então, todos os nossos sentimentos. Tudo que a gente sente, toda a nossa história, toda a nossa trajetória está impressa nele. Tudo que nós sentimos de forma maior está aqui em nós, é o registro que nós vamos levar. Tudo que nós sentimos fica impresso no perispírito. Então nós precisamos melhorar os nossos sentimentos, elevar, sublimar esses sentimentos para que nós possamos ter um perispírito luminoso. Né? Como disse Jesus, ensinou-nos na parábola do festim das bodas. Nós precisamos de uma veste nupcial adequada para entrarmos num reino celeste, por exemplo. Nós precisamos estar limpos, purificados, sem manchas, sem máculas nesse perispírito. Então a reencarnação nos proporciona isso. Limpar essa veste nupcial, limpar esse perispírito, com a renovação, com a modificação, com a melhoria dos meus sentimentos. Então eu vou saneando aqueles sentimentos doentios com sentimentos nobres. E essa túnica vai ficando cada vez mais alva, cada vez mais brilhante. Então eu preciso melhorar os meus sentimentos se eu quero evoluir. Então nós precisamos fazer esse esforço diário para que nós possamos nos purificar. Esse é o nosso objetivo existencial, o nosso aperfeiçoamento, chegarmos até essa perfeição, ainda que relativa, que nós vamos todos chegar. Fomos criados simples e ignorantes, mas conforme nós vamos angariando experiência ao longo das encarnações, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos transformando, até um dia chegarmos à pureza de nossos sentimentos, onde nós poderemos viver com plenitude os ensinos que Jesus nos legou. O amor ao próximo, o amor a todos, indistintamente, né? E a nós também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos renovar esses sentimentos. E essa metodologia, ela nos proporciona isso, essa renovação, essa modificação, essa transformação, para que nós possamos ser felizes. O perispírito é, portanto, a sede dos estados de consciência do pretérito, o armazém das lembranças, onde se processa a memória de fixação. Seus quadros energéticos são distintos e participativos da vida do espírito. É por meio dessa reserva de energias que o espírito planeja novas perspectivas, inclusive a sua própria reencarnação. Então nós dizíamos que no perispírito está impressa, né, nós temos ali o registro do espírito, a nossa memória, essa memória de fixação que diz a metodologia. Mas essa memória não é um arquivo parado, não, ela nos influencia. Tanto nos influencia que é muito mais fácil para nós puxarmos um arquivo que nós já temos lá do passado do que fazer um arquivo novo. Por isso que nós vamos, ao longo de existências e existências, milênios e milênios, cometendo o mesmo erro, a mesma dificuldade, os mesmos vícios, os mesmos enganos, porque nós vamos puxando de volta, né, esses arquivos e repetindo. Então nós precisamos renovar esses arquivos. Nós precisamos, com a mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós vamos colocando arquivos luminosos, nós vamos modificando esses arquivos. Então vamos passando a ter novas atitudes. E aquelas velhas tendências que nós temos tantas dificuldades em saneá-las, em transformá-las, nós vamos conseguindo transformar. Essa é a chave. É o ponto. Nós precisamos melhorar moralmente e vencer as nossas más tendências. Tendências que nós carregamos, muitas vezes há milênios e milênios. Como transformar essas memórias? Se nós não renovarmos os nossos pensamentos, se nós não modificarmos, né, aquilo que nós sentimos, nós vamos repetindo. Então nós precisamos iluminar esses arquivos, nós precisamos modificar esses arquivos por meio dessa educação. Nós precisamos renovar, para que nós possamos, então, a partir de agora, começar a termos arquivos mais luminosos, né, arquivos mais ricos, para que nós possamos começar a nossa construção consciente dessa nossa evolução, do nosso progresso, modificando as nossas memórias, vencendo as nossas velhas tendências. Somos os construtores de nossos atos, de nossas alegrias, assim como de nossas tristezas. Amar é uma alegria, é uma conquista. Seu retorno é o equilíbrio, a harmonia plena do pensamento, dos sentimentos,
tudo isso reflete na saúde, no equilíbrio psíquico do ser. Foi por isso que Jesus nos ensinou a terapêutica do amor. Então, amar é uma alegria, é uma conquista do espírito. Eu aprendo a amar. A cada nova oportunidade que Deus me concede, eu aprendo um pouco mais sobre esse sentimento sublime do amor. Eu vou aprendendo a vivenciar. Eu vou viver em mim toda essa experiência que Jesus nos trouxe e que nós aos poucos vamos aprendendo, gradativamente, até que nós possamos chegar na plenitude desse sentimento de amor, o amor universal. Essa conquista, toda vez que nós passamos, que nós aprendemos um pouco mais sobre o amor, a vivenciar, né? Quando isso incorpora no ser, incorpora no espírito, nunca mais se perde. E aí dá aquele estado de alegria, de plenitude, de felicidade. Ninguém rouba mais essa harmonia. Nós passamos a viver de forma mais equilibrada, não deixamos mais a nossa harmonia na mão do outro, da mão de terceiros, nem de encarnados, nem desencarnados. Ninguém mais é capaz de retirar de mim isso. É uma conquista, é uma alegria intrínseca do ser que alcançou esse estado de pacificação, de amor, de entrega, de equilíbrio, por meio do roteiro deixado pelo Evangelho de Jesus. Essa é a chave que nós precisamos, viver, aplicar o Evangelho de Jesus. Porque só saber decorado não vai nos transformar. Só entender, eu sei, mas e se eu não aplico esse Evangelho, eu não estou me modificando. Não basta saber decor todos os versículos, eu preciso viver, eu preciso ser o Evangelho de Jesus. Em cada ato do meu dia a dia, eu preciso ser aquele ser caridoso, aquele ser bondoso e benevolente. Eu preciso ser o Evangelho vivo de Jesus. Assim eu consigo melhorar, assim eu consigo a transformação, a modificação, a elevação espiritual. Não somos filhos da terra, somos filhos do céu, da alegria e da ternura. Saímos do coração de Deus, fazemos parte de sua gestação fecunda, onde só o amor nos alimenta. Então nós não somos filhos da terra. Nós olhamos e temos um corpo material, vemos no espelho, mas eu sou matéria? Não, não somos matéria. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é o quê? Deus é espírito e verdade, não é? Nós somos espíritos imortais. Teremos a vida eterna, eternidade, imortalidade. Nós estamos momentaneamente aqui encarnados. Nós estamos tendo um corpo material que serve de instrumento do espírito. Serve de nosso instrumento para que nós possamos aqui trabalhar, aprender e viver, né? Para que nós possamos angariar as experiências necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Mas nós nunca podemos perder o foco da nossa existência. Nós somos espíritos imortais. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros da criação. Tudo que é do Pai nos pertence. Então nós precisamos ter a postura do filho e não do servo. A postura do filho que trabalha fazendo a vontade do Pai na terra. Qual que é a vontade de Deus? Estabelecer o amor, a concórdia, a fraternidade entre todos. Então nós precisamos ter essa postura do filho do Pai e viver de acordo com essa verdade. Viver de acordo com esse ensinamento de amor que Jesus nos legou. Quando nós passarmos a viver dessa forma, um estado de alegria, de pacificação, de profunda felicidade tomará conta de todo o nosso ser. A evolução está nas nossas mãos e a partir de agora, essa nova era que se inicia, pede de nós coerência, postura, evoluir de forma consciente e tudo isso só depende de nós. Agradeço a todos, até o nosso próximo encontro.